Nesse vídeo eu vou compartilhar 4 informações que eu obtive lendo o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que já estou implementando na minha vida, que alguns deles já tinha informação, mas sinceramente eu tinha algumas desculpas que lendo o livro eu pude entender que essas desculpas eram apenas desculpinha para não fazer o que realmente precisava fazer. Mas o livro me trouxe uma visão muito clara do que eu realmente preciso fazer agora para conseguir ter uma liberdade financeira. E aí vai ser 4 informações que eu já estou aplicando na minha vida, vou compartilhar aqui para você, e 4 informações que para mim assim foi uma surpresa que eu particularmente não tinha nem ideia de que era, de quem era ou o que. Eu vou compartilhar para você aqui agora. Beleza? Então, se você aí é uma pessoa que está buscando entender mais sobre empreendedorismo, entender mais sobre gestão financeira, se você é uma pessoa que deseja ir para o próximo nível, onde você vai ter dinheiro e tempo para fazer de fato aquilo que você gosta, fica nesse vídeo que ele vai ser muito relevante para te ajudar, para impulsionar ainda mais aquilo que você está buscando. Eu sou Albérico Jesus, sou autor do livro Os Segredos do Marketing para Alavancar os Negócios. Eu falo sobre empreendedorismo e desenvolvimento pessoal aqui nesse canal. Tudo que eu aprendo eu faço questão de vir aqui fazer um resumo e compartilhar também para gerar valor na vida de outras pessoas. E se você não é inscrito no meu canal ainda, já deixa aqui o teu joinha, ativa o sino aí, porque vira e mexe eu vou estar postando um vídeo novo com mais informações sobre marketing pessoal, desenvolvimento, sobre finanças e negócios em geral. Beleza? Então vamos para a primeira informação. No livro O Homem Mais Rico da Babilônia tem algumas histórias que sempre traz aí algumas experiências. Porém, os principais ali, que já inicia o livro, é o Bassi e o Arcade. O Bassi é uma pessoa que está querendo aí melhorar de vida, mas é um cara que normal, como a maioria dos brasileiros. Trabalha, tudo que faz é para pagar a conta e não sobra nada para ele. E aí ele vê um amigo dele de infância, que é o Arcade aqui na história, que é um cara que era assim como ele, não era uma pessoa tão inteligente, aquelas ações de escola, aqueles trabalhos de escola. Ele vai dizer no livro que o Arcade ele tinha dificuldade, não conseguia tirar boas notas, seria o aluno mediano. Mas esse cara, ainda assim, ele se tornou um cara muito próspero. E aí ele, querendo também mudar de vida, chegou em um determinado momento, ele conversando com mais outros amigos, e decidiram ali ir lá e perguntar para o Arcade o que ele fez para ele conseguir mudar de vida. E aí o livro, é um livro muito bom de ler, porque ele vem narrando uma história ali, não é aquele livro chato, é um livro que conta uma história como se fosse o Arcade ali contando para o Bassi logo no início e para os amigos dele, e ele vai contando toda a história do que ele fez, do que ele precisou aprender para de fato mudar de vida. Aí, a primeira lógica aqui é: tudo que você ganha, você precisa, antes de pagar os outros, você precisa pagar a si próprio. Antes de pagar os outros, você precisa pagar a si próprio. Eu, no meu caso, Albérico, eu sempre aleguei o seguinte: cara, mas como que eu vou pagar para mim se o que eu ganho não dá nem para mim pagar minhas contas? Sempre fico devendo ainda, ou aquela coisa que eu preciso comprar, eu nem consigo comprar. Como que eu vou pagar a minha nível de pegar 10% de tudo que eu ganho e guardar? Ah, não tem como. Essa era a minha desculpa. Porém, vendo a história do Arcade e outras histórias que o livro vem trazer, eu percebi que aquilo era apenas uma desculpinha para eu não dar um primeiro passo aí para de fato alcançar a minha liberdade financeira. Mas a história do Arcade é muito simples. Ele fazia um trabalho lá, eu não estou lembrando direito agora, era acho que espada, alguma coisa assim, ou flecha, e ele tinha uma demanda para entregar para um cara que era bem sucedido, um coroa já e tal, e ele não conseguiu entregar. E o cara veio no dia que ele combinou, e aí ele não entregou. Aí o cara ficou bravo, falou um monte. Nossa, ali deu um... Deixa eu parar aqui.
Meu computador do nada começou a falar ali, eu tive que ir lá parar ele. Pois bem, o Arcade ele não conseguiu entregar no prazo que ele tinha que entregar. Aí a pessoa que tinha contratado ele ficou muito brabo. Aí o Arcade falou para ele, pro cara, o seguinte: olha, vou virar à noite para entregar o seu trabalho no outro dia. Mas em contrapartida, eu só irei fazer isso se você me contar como você fez para se tornar uma pessoa bem-sucedida. E aí começou toda a história do Arcade, e aí ele passou a noite toda trabalhando. Aí é bom você ler o livro para você entender realmente. E aí no outro dia o cara ele foi lá e passou algumas informações para ele, 5 informações, 5 que você poderia pegar como um mandamento para o cara ficar rico. Eu vou falar alguns deles aqui, mas eu não vou falar todos para você ir lá ler o livro. E aí ele começou a aplicar, quebrou a cara algumas vezes porque não tinha experiência e tal, não ouviu bem o que foi lhe ensinado ali, mas ele foi e conseguiu de fato mudar a vida dele. Depois na frente acontece algo assim mais impressionante ainda, que a lei da atração vai dizer que dinheiro vai para quem tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, o universo não manda dinheiro para você. Então é bom você ler um pouco da física quântica também, lei da atração. Aí é um livro The Secret, o segredo por trás do segredo, vai falar um pouco mais sobre isso. Pois bem, eu não vou falar todo o livro aqui para você ir lá e ler, mas a primeira informação é: antes de pagar os outros, eu preciso pagar a mim mesmo. Tirar pelo menos 10% do que eu ganho e guardar. Então se você ganha R$1.000, não importa o quanto você deve para os outros, pegue R$100 e guarde para você, ok? Aí agora vem para a segunda informação, o segundo conhecimento que de fato pode mudar a vida de quem entender e aplicar. Você agora já está guardando dinheiro, agora você precisa aprender a fazer esse dinheiro multiplicar. Por que isso? Se você guardar R$100 durante um ano, você vai ter R$1.200 durante um ano. Agora, se você entendeu como fazer esse dinheiro multiplicar, em vez de você ter R$1.200, você vai ter um pouco mais, podendo ter R$2.000, podendo ter R$4.000. E como que faz esse dinheiro multiplicar? Mas antes disso, vamos falar como não fazer esse dinheiro multiplicar. E aí vem a terceira dica, que é você fugir de promessas milagrosas. Se você tem um dinheiro ali tão suado, que você vem guardando, aí vem ali um conhecido seu ou um amigo, aparece com um carrão e fala: cara, coloca R$100 aqui, que esse dinheiro vai multiplicar-se aí 30% ao mês, então R$100 vai te gerar aí de lucro por mês R$30. Se você colocar 1.000, você vai ter R$300 por mês. Cara, fuja de promessas milagrosas, que normalmente essas promessas, ela dá um dinheiro rápido, mas o prejuízo que deixa a longo prazo é muito maior. Então, antes de colocar dinheiro, pegar o seu dinheiro tão suado e colocar na mão de outra pessoa, você precisa fazer algumas análises, que eu não vou falar aqui, mas no livro ele explica, conta várias experiências de quem começou a seguir esse processo e perdeu dinheiro por não entender o conhecimento. Aí você vai entender lá no livro, mas fuja de promessas milagrosas, é o resumo. É bom ler o livro para você pegar melhor. Beleza, agora como fazer o dinheiro de fato ele multiplicar, que aí vai ser a quarta dica, que um exemplo, lá na Babilônia, na época, para uma pessoa normal juntar uma moeda de ouro, normalmente era 1 ano de trabalho. E aí o mentor do Arcade vai falar para ele o seguinte: olha, se você ficou 1 ano, lá eles falam em lua e tal, se você ficou aí não sei quantas luas, vamos resumir 1 ano, guardando, você conseguiu juntar uma moeda de ouro. Com uma moeda de ouro você consegue comprar um escravo para trabalhar para você. E agora esse escravo vai ter a possibilidade de também te ajudar a você juntar mais uma moeda de ouro. Então agora, se você tem um escravo que te ajuda a juntar uma moeda de ouro e você também trabalhando junta mais uma moeda de ouro, então vai ser a sua, mas a do escravo você vai ter 2 moedas. Uau! Então agora você multiplicou o seu dinheiro. E o escravo daquela época nada mais é do que o funcionário de carteira assinada hoje. Naquela época você comprava o escravo e ficava trabalhando para você ali pro resto da vida, se ele tivesse filho
O filho também seria seu escravo, você não pagava salário para ele, era só o alimento. E hoje é o trabalho de carteira assinada. Então, se você tem uma função, se você tem uma atividade, você pode contratar alguém, ensinar essa pessoa a fazer atividade, de repente pegar alguém que já tem uma experiência, mas você ensina ela e ela vai fazer para você. Então agora são duas pessoas juntando dinheiro. Você paga um pouco para ela, mas o lucro que você vai ter é muito maior. Então essa é uma sacada para multiplicar dinheiro. Agora, a última informação, eu acabei dando pausa ali porque tinha esquecido. Você precisa potencializar o seu conhecimento, a sua habilidade de ganhar dinheiro. Às vezes você está ganhando aí um valor por mês, mas você precisa ganhar mais. Existem várias formas, uma é comprando escravo, a outra será emprestando dinheiro a juros ou fazendo alguns investimentos que te tragam um retorno. Agora, aumentar a sua habilidade de ganhar dinheiro, que todo mundo que precisa realmente, que quer crescer, precisa aumentar, é o seu intelecto. Você precisa buscar conhecimento de como lidar com dinheiro, da onde investir ou encontrar uma habilidade para através dessa habilidade você conseguir fazer algo que te gere mais dinheiro. Então potencialize é uma informação importantíssima para fechar aí. Resumindo, não sei se falei 4 ou 5, para você ganhar mais dinheiro. Busque conhecimento naquela área específica ou sobre finanças. Agora, os 2 segredos que eu falei lá no início é que o Arcade chegou um determinado momento que ele foi convidado pelo rei da Babilônia para dar palestra. E nessas palestras ele falou sobre finanças, sobre desenvolvimento pessoal, ele falou sobre empreendedorismo. Então aqui, a informação que eu fiquei surpreso em saber é que ele foi o primeiro palestrante de finanças ou primeiro consultor de finanças que a literatura tem histórico relatando sobre isso. E a outra informação é que o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, ele foi escrito por um desses Arcade, outros caras que vão falar no livro. Eles escreviam lá na madeira ou na tábua e eles iam relatando a história deles, porque eles ficaram tão impactados que teve gente que sofreu muito, ficou no deserto ali, já praticamente morrendo, mas eles entenderam algo, e esse algo que eles entenderam deu força para eles seguirem em frente. E aí, de fato, porque eles já tinham uma informação que eles obteve, sobre o que fazer para sair das dívidas, o que fazer para ganhar mais dinheiro. E aí isso deu força, motivou eles a saírem da situação onde estava e ir. E quando eles começaram de fato a ter resultado, eles começaram a escrever para que outras pessoas não passassem por aquilo que eles passaram. E aí, alguns historiadores pesquisando sobre a Babilônia, escavando realmente, que a Babilônia acabou, era uma cidade considerada mais rica da época, acabou-se em ruínas e aí foi subterrada. Beleza, isso a própria Bíblia também relata, que a Babilônia acabava, mas aí os historiadores relatam isso, aí foi encontrado essas plaquinhas falando sobre essas histórias, esses acontecimentos. Ou seja, o livro O Homem Mais Rico da Babilônia também pode ser considerado, depois da Bíblia, o livro mais antigo que fala sobre motivação, sobre finanças, sobre desenvolvimento pessoal. Então, essas 2 informações que eu fiquei surpreso também. Agora, só mais uma informação aqui que me veio aqui agora, só para fechar o vídeo. É que se você tem um filho, é uma dificuldade muito grande de o cara que quer ter uma empresa e tal, encontrar um bom sucessor. Normalmente os filhos eles já nascem um berço de ouro, não passa pelo que o pai passou e aí acaba não dando valor para dar continuidade a tudo aquilo. Então o Arcádio, o que é que ele fez? Ele pegou o filho dele, deu algumas moedas de ouro e falou: filho, ó, você... tá aqui essas moedas de ouro, tá aqui esses 5 conhecimentos e você vai para outra cidade, vai ficar 10 anos lá, depois de 10 anos você vai voltar. Se você provar que você sabe lidar com dinheiro, você vai ser herdeiro de todo o império que eu construí. Caso você se mostrar uma pessoa incapaz de administrar dinheiro, tudo que eu construí eu vou
dá para dividir ali para as pessoas pobres ou dar para a igreja, algo nesse sentido, ou seja, não iria ficar para o filho. E aí vai ser uma história muito bonita também da gente ouvir, de ler o livro, que aí o filho começa a gastar o dinheiro, acha que sabe fazer, e aí gasta, perde o dinheiro, perde tudo, e aí quando o filho perde tudo, que ele vai então ler os 5 conhecimentos que o pai passa para ele. O pai deu dinheiro e deu conhecimento, só que o filho usou o dinheiro e não usou o conhecimento. Quando ele estava na merda total, aí que ele vai lá e começa a ler o conhecimento e aí que a vida dele começa a mudar. Mas eu não vou falar o final para você ir lá e ler o livro, parece até que é meu, né, falando assim para você ler. Pois bem, então se fez sentido para você aí, compartilha, comenta aqui a tua experiência, se você tem dificuldades sobre finanças, se você está endividado, o que você está buscando fazer, o que você já fez para ir para o próximo nível e as dificuldades. Beleza? Eu te vejo no próximo vídeo e um forte abraço.